Então também tem esse aspecto de não afrontar o convencional. Por que a gente fala no convencional? Para que inventar mais essa categoria além do relativo, né? E qual é o problema de afrontar o convencional? Bom, eu vou tratar dessa questão aqui porque surgiu também alguns pontos com relação a isso, né? O budismo não está preocupado em resolver todos os problemas do mundo e em saciar todas as fomes de todos os tipos de conhecimento e de resolver todas as ignorâncias. Na verdade, o que a gente chama de ignorância é uma coisa muito básica, que é a crença num eu e a crença na solidez ou na crença em substância ou a crença na existência verdadeira ou inerente ou independente ou permanente dos fenômenos. Essa ignorância, que é a raiz de todos os sofrimentos, é a raiz de todas as outras ignorâncias também. Então, quando a pessoa resolve isso, usa a palavra onisciente, parece que a pessoa sabe todas as coisas como se fosse um Deus, né? Mas, na verdade, é porque, como a pessoa está livre de viés, daí ela tem uma capacidade uma mente plenamente flexível, que é a mente do Buda. Então, é nesse sentido que ele é onisciente, não é no sentido de ter cada um dos conhecimentos do mundo, né? Embora algumas vezes também se possa falar assim na tradição budista. Então, o budista ele não vai sair assim, o praticante, né, não vai sair assim, você está errado, porque, né, a pessoa está falando uma coisa, né, Terra é plana. A pessoa tem que saber que a Terra não é plana, porque senão como é que vai viver, né? Não, isso daí é um pouco, um karma neutro até certo ponto. Se ele não é o capitão do meu navio, se ele não é o cara que está pilotando o meu avião, se ele não é o cara, sei lá, que está desenhando o meu sistema de GPS, eu não estou preocupado com a crença de terra plana da pessoa. Eu estou preocupado se ele vai levar o navio para o lugar errado, porque ele tem um entendimento errado da Terra, ou vai fazer o GPS tudo errado, porque, né, não tem como fazer GPS se a Terra for plana, aí eu vou ter um problema. Mas se a pessoa não está numa posição de tanto faz a ignorância que a pessoa vai ter, né? Sabe esse Jornada nas Estrelas, né? Quando eu era guri eu gostava bastante, assim, né? E eu gostava de outras ficções científicas, mas eu gostava de Jornada nas Estrelas até da nova geração. Depois fui assistir agora, achei tão bobo, tão bobão. Mas eles têm uma federação, né? Então os seres humanos e outros alienígenas que comandam, tem tipo uma ONU, né? Eles têm uma organização de culturas lá que, como eles exploram vários planetas, então eles agem de uma forma como se fosse um governo único, né? Então tem algum outro alienígena lá que está contra eles, mas eles se unem para manter uma certa visão iluminista, é bem iluminista, assim, uma visão iluminista da galáxia, né? Então eles vão nos planetas, assim, então eles têm uma coisa que chama a primeira diretiva, né? A diretiva primeira, não sei como é que traduziram, Prime Directive. Então a Prime Directive é uma ideia assim, quando chega num planeta que tem uma cultura muito alienígena, cultura muito diferente, assim, eles não interferem. Então, por exemplo, eles não introduzem uma tecnologia que eles não vão saber como lidar e daí depois vão causar problemas, podem ou não causar problemas. Então, eles não discutem com os costumes do planeta, né? Não interferem nos costumes do planeta. Eles tem uma ideia um pouco também oitocentista assim, de evolução. Então eles vão chegar um dia no nível de um ser humano, dos humanos ou dos outros alienígenas que estão... Mas eles estão passando por uma fase lá, são países subdesenvolvidos da galáxia, assim, né? Então eles estão passando por uma fase assim, de crescimento lá, tem o jeito deles, né? A gente não vai interferir. Porque interferir é uma... Bom, daí a gente tem os planos de interferência, né, que teve na cultura verdadeira, assim, os Estados Unidos agindo no mundo para botar a democracia deles e tal, e assim por diante, né? Mas, enfim, eles não se assim, a diretiva é que eles não devem se intrometer nesses aliens primitivos, primitivos entre aspas, o que eles estão fazendo, né? Então, mas isso sempre causa tensão. Então eles violam o tempo todo essa primeira diretiva, seja para salvar a tripulação, que volta e meia eles são
postos em, como é que se diz, recebem pena de morte porque eles violaram um costume absurdo dos caras que ninguém sabia que eles podiam ter um costume tão absurdo, eles vão lá, violam o costume, e daí tem alguém da espaçoonave lá sendo condenado à morte pelo povo, e daí eles têm que, não, mas esse costume de vocês é um absurdo, não dá, não sei o quê, vamos... Aí eles vão lá e violam a primeira diretiva, né? Por vários motivos, assim, às vezes para benefício do próprio... Eles veem que a situação dos caras tá horrível lá, eles vão lá e introduzem uma tecnologiazinha assim de canto, assim, ou dão um jeito, tem uma tensão, eles tomam um lado, né, da cultura lá para resolver os perrengues deles, mas tudo isso é violando a ideia iluminista, ou pós-iluminista, né? Porque o iluminista poderia dizer assim, é uma ideia boa, talvez, levar a civilização para esses povos, né? Levar a civilização da federação para esses povos. Mas eles eles já pensam assim, não, a gente tem que deixar eles irem do jeito deles, se arranjarem do jeito deles. Então tem um respeito pela cultura se desenvolver do jeito que vai se desenvolver, né? Então tem várias questões de multiculturalismo que muitas vezes eu falo sobre isso, né? Que tem problemas graves, né? Por exemplo, se a gente apoia a ideia de que todas as culturas estão certas, que é o relativismo cultural, né? Então a gente vai apoiar coisa como infibulação, né? Que é extirpar o genital, parte do genital de uma menina e tal, em que certas nações muçulmanas se faz. Então a gente vai apoiar vários tipos de coisas que são inaceitáveis. Mas aí os argumentos vão dizer assim, não, mas se ela não passar por esse processo, daí na cultura dela ela não vai estar inserida e tal. Talvez a cultura toda esteja enganada. Acontece isso também. Então a gente não precisa pensar desse jeito, né? Pensar desse jeito que as culturas estão todas certas. Agora, por outro lado, essa questão da primeira diretiva, ela tem a ver com o convencional no Dharma, porque, particularmente a partir do Chandrakirti, o Chandrakirti, ele vai dizer assim, não interfira no convencional. Quando o convencional não tem a ver com o Dharma diretamente, não está prejudicando a prática diretamente, melhor nem ficar mexendo com isso, que é meio que revirar o samsara. Então, quando o Dharma chega nos lugares, ele não interfere nos modos das pessoas por achar que assim seria melhor ou assado seria melhor. Porque entrar num jogo desse tipo, fazer esse tipo de manipulação, por um lado, tira o tempo que poderia ser aplicado em estabelecer o Dharma, em promover o Dharma, em manter a pureza do Dharma, em adaptar o Dharma e assim por diante. E por outro lado, não é garantido, né? Porque é tudo especulação de como é que isso vai mudar desse jeito. Tu muda uma variável aqui, muda outras 5 lá, então tu não tem muita certeza. Tu vai ficar envolvido em alterar o convencional. Então, basicamente, a tarefa do praticante é um pouco perceber o que ele não deve se envolver em termos do convencional. Então teve esse caso agora recente, tem uma pessoa que sempre foi muito querida comigo, e daí a gente estava discutindo sobre essa questão da consciência das plantas. E ela, né, pegou uma posição que planta tem que ser consciente e tal. E eu disse para ela que, no final da discussão, assim, eu já estava falando assim, mas se tu quiser ser budista, tu vai ter que, né, uma hora vai ter que chegar a essa conclusão que planta não pode ser consciente, né, porque nós budistas, sempre aceitamos isso, e boa, né, vamos dizer, porque ela citou uns cientistas lá, mas vou dizer, boa parte de toda a ciência séria feita no mundo também concorda com a gente. Então, pode ser que isso mude no futuro, mas até agora, assim, a gente está, né, não tem... É um ou outro hippie que vem reclamar, né? Então a gente não tem por que mudar essa posição. Aí talvez você não consiga se. Aí eu pensei, até que ponto, né? Isso daí não é uma coisa que nem a Terra plana, porque por um lado, né, a pessoa ela não vai ter menos compaixão pelos outros seres, ela vai ter mais compaixão por um objeto que talvez não merecesse, não precise ou não mereça a compaixão, que são as plantas, né? Por que não? Claro, não é que tu pode fazer qualquer coisa com as plantas. No budismo, tu protege as plantas e o bioma, de forma geral, porque eles são importantes para todos os seres, né? Então, a gente é secundário, assim. Mas não, uma planta em si não tem karma matar, não se considera um karma matar uma grama, assim, pisar na grama e a grama morre, não é considerado mau karma no budismo, porque ela não tem dor, não tem consciência, né? Na visão budista. Então isso já foi explicado aí no vídeo das plantas, quem quiser vai lá e assiste.
Mas, de toda forma, mas para praticante, né, então a pessoa ela vai ter só uma perda de tempo maior, porque ela vai ter que englobar uma grande vastidão e categoria de seres aí na meditação, na prática dela de contemplação de sofrimento, que eu não preciso ficar pensando nessas florzinhas que eu compro pro altar aí, se eu tenho, né, para beneficiar elas em vidas futuras e fazer aspirações por elas. Ela vai ter que fazer. Até aí tu pode pensar por um lado positivo, até um treinamento da mente. É karma neutro, porque não vai produzir benefício nenhum, mas é um karma positivo no sentido que a mente dela fica mais sempre voltada, ela tem mais oportunidades, mas falta oportunidade, né? Tem tantos seres aí. Então é uma questão em aberto para mim, até eu fiquei depois pensando, talvez eu não devesse ter dito que não é possível ser budista tendo essa visão. Embora essa visão não exista no budismo, talvez seja relativamente neutro acreditar nisso e continuar praticando o Dharma, né? Com relação a isso eu não tenho certeza, porque talvez seja uma coisa que tome tempo, se toma tempo já é um demérito, né? Se a pessoa puder evitar ter uma visão correta das coisas, tudo bem, mas se ela não puder evitar, aí também talvez não se deva perder muito tempo tentando convencer a pessoa. E se a pessoa não está interessada no Dharma, não está interessada em tomar refúgio e praticar, daí tanto faz, né? Que nem terra plana, deixa a pessoa acreditar na terra plana, se não está usando, como se diz, se não está usando o dinheiro estatal, se não está pegando o dinheiro dos impostos para fazer isso, se não está prejudicando ninguém, deixa a pessoa acreditar na fada madrinha, nos unicórnios, no que for. Não precisa discutir com as crenças corretas ou errôneas das pessoas, né? Então, isso é o convencional. Então, é o convencional por quê? Porque algumas vezes é só uma questão de... A pessoa não está interessada, ela mesma não tem a capacidade de inferir aquilo ali, além de especulação, né? Então ela está especulando de um jeito que ela acha que tem inclinação para especular. Então se ela vai especular desse jeito, e isso não vai ser em detrimento dos seres ou do Dharma, deixa ela especular, né? Com relação a muitas coisas é assim, com relação a muitas coisas, crenças e atitudes que as pessoas têm, elas não podem estar erradas, podem estar certas, tanto faz para o Dharma. E isso vale em termos de sociedade também. Então a sociedade, os costumes de uma sociedade e o que as pessoas estão fazendo, principalmente para ganhar a vida, se não é não virtuoso, se não tem um problema ético de prejudicar os outros. Bom, sempre tem uma coisa ou outra, né? Mas se não é uma coisa diretamente prejudicial aos outros, como por exemplo, né, algumas vezes se fala vender álcool. Então, se já é uma coisa que a pessoa tem um bar e vende álcool. Mas principalmente fabricar armas, por exemplo, né? Então, mas o argumento vai dizer, não, mas a pessoa está fabricando armas, que é para defender as pessoas, não é para... Não, mas botar mais arma no mundo na visão budista não é uma visão não é muito positiva. Então, fabricar armas está dentro dessa categoria. E também tem muito, né, usada para caçar também, né? Então, caçar não é uma coisa boa vista bem no budismo. Então... fabricar armas, vender armas, né? Então seriam atividades, abater animais, né? Vender animais, trabalhar num açougue, por exemplo. Então essas coisas, se a pessoa vai ser budista, claro, a pessoa deve abandonar, deve procurar outra atividade para ganhar a vida, né? Mas também, se outras pessoas trabalham nisso, será que o budismo tem que ficar discutindo com o mundo que isso acontece? Aí não é prioridade também na prática budista ficar fazendo ativismo. A gente pode até dizer que, no caso dos animais, faça sentido, né? Então tem muito sofrimento, é uma coisa muito grave, uma coisa que a sociedade toda devia se conscientizar. Então talvez conscientizar as pessoas com relação a isso seja urgente, né? Mas com relação a vender álcool, talvez seja bom conscientizar as pessoas que não é bom usar álcool, mas vender álcool não é uma coisa que ninguém vai lutar pela proibição, sabe? Tipo, até mesmo a discussão se proibir ou não, isso, se a pessoa está trabalhando com isso, tudo bem, ela ganha vida discutindo, sendo vereador, sendo, sei lá, deputado, fazendo legislação com relação a isso. Agora, se a pessoa é praticante, daí a pessoa vai se envolver com cada um dos galhos dos problemas do mundo. Não, foca na prática dela. Então tem um foco maior, né? Então deixa o convencional lá operar as suas convencionalidades, né? Não fica
tentando brigar com a operação convencional do mundo. Isso vale para a ciência, né? Então a ciência, então, o budismo não vai, a pessoa está lá fazendo um negócio de acordo com o seu entendimento, ela não é praticante e tal. O budista não tem que refutar, não tem. Então o meu amigo, ele estava também falando que eu tenho sempre falado mal do teísmo aqui, criticado o teísmo e tal, mas é um canal de budismo, né? Mas ele sentiu, às vezes, as pessoas estão falando sobre Deus e tal, e ele sentiu com vontade de refutar, né? Muito fácil, né? Entrar numa discussão de religião de Deus com as pessoas têm toda a capacidade teológica para discutir a fé delas, né? Não tem. Então, a discussão a coisa mais inútil que você pode fazer é discutir Deus com alguém que acredita em Deus, né? Não faça isso. Daí, na visão, até ele lembrou, que eu já falei também, que o Dalai Lama disse que não é virtuoso, né? Se a pessoa tem uma fé embasada na crença de Deus, e daí ela tem, por exemplo, pratica virtude, e daí você vai lá e tira a noção de Deus dela, refuta, e ela... Você consegue refutar para ela, que já é um ato heróico, mas daí você refuta e ela não tem o Dharma para colocar no lugar e ela... perde a ética, daí você está cometendo não virtude, você deixou a pessoa menos ética, né? Então você tem que ficar lá ensinando ética secular para ela, talvez, ou alguma coisa assim, né? Então, não é adequado ficar pregando visões budistas para quem não está... Nem ensinamento, nada budista para quem não quer ouvir. Então, é não virtude falar do Dharma para quem não pede 3 vezes. 3 vezes, a pessoa tem que insistir 3 vezes que ela quer ouvir de ti aquele negócio, e daí ainda tem que te desculpar e dizer: não, eu não sou professor, não, não é uma coisa que eu saiba falar. Olha, uma vez ou outra já me pediram para explicar coisa que eu não podia explicar e já insistiram e eu expliquei e me dei mal. Então eu recomendo para vocês não caírem nessa, né? Então isso com relação a essas convencionalidades, né? Mas eu acho que quando o Chandrakirti que entra mais nesse aspecto assim de quando você está estabelecendo a visão, né? Ou seja, estabelecer a visão significa saber por que você está praticando em termos de não ter eternalismo, não ter niilismo, reconhecer vacuidade, ou seja, estabelecer o que você está realmente buscando dentro do Dharma, que é resolver os hábitos para reconhecer essa natureza da realidade que está além dessas preconcepções, né? Ou seja, ter uma mente livre, flexível como a do Buda, livre de viés e assim por diante. Então, quando você está fazendo isso e está entendendo como é que isso é, exatamente o que é isso que você está fazendo, e que faz parte do voto de refúgio, entender, estabelecer a visão, você está depurando o seu voto de refúgio num nível filosófico, assim, contemplando os aspectos e assim por diante. Então, quando você está fazendo isso, você não desafia as convencionalidades, porque as convencionalidades não têm nada a ver com isso. Então, você não fica discutindo convencionalidade quando você está estabelecendo a visão. Claro, se faz parte da sua atividade fazer isso, daí sim. E se, em certo sentido, faz parte da sua vida social, pode ser que não configure fala inútil, mas como parte da sua atividade dharmica, da sua prática, desafiar as convencionalidades é perda de tempo e é detrimento da sua prática. Então, se alguma convenção entra em desacordo com a visão, aí sim, aí é adequado, né? Quando você está lidando com outras pessoas ou consigo mesmo, você vai lá e refuta. Então, mesmo as suas próprias ideias, aquelas que não atrapalham o Dharma, você não precisa se preocupar com elas, nem se envolva com elas, nem reforce, nem refute. Aquelas que entram, que têm obstáculo com o Dharma, daí você vai lá e você vai resolver elas perguntando para o professor, pensando, fazendo contemplação e assim por diante, né? Então, o mesmo vale assim... por exemplo, então os costumes de um país, ou o jeito que as pessoas nesse momento, naquele momento, estão se preocupando com esse problema, com aquele problema, né? Tudo isso, se for a sua atividade econômica primária, se for a sua inserção social, tudo bem. Se não for, perda de tempo, não misture isso com a sua prática. Isso vai soar, né? Vai soar que eu estou dizendo assim, não seja ativista político. Em certo nível, o ativismo político pode se tornar uma distração, né? Então, o budista tem que ter um caminho do meio, assim. O ativismo político
o ativismo de qualquer tipo, né? Ativismo social, que tenha um cunho mais realista, menos especulativo, que tenha uma aplicação, que tenha um grau de efetividade, que seja diretamente ligado, né, à comunidade da pessoa, né? Então, por exemplo, se uma pessoa reivindicar alguma coisa dentro do condomínio dela, dentro do bairro dela, isso certamente vai soar mais relevante do que uma coisa a nível global, né? Então, nível global é mais difícil de reivindicar porque não tem ninguém que ouça. Vai ser uma coisa meio sonho, assim. Então, tem algumas coisas que talvez sim, né? Tem outras coisas que talvez não. Então, a pessoa tem que pensar um pouco... né? O Shakdo Rinpoche usava essa expressão, se a pessoa quer mudar o mundo sem mudar a si própria, é como tentar limpar o rosto limpando o espelho, né? Então o foco do budista sempre é em dar o exemplo, em fazer a prática, em revelar as qualidades, e isso vai mudar o mundo, né? Então a gente pensa mais longo prazo, a curto prazo o mundo está cheio, então a gente está pensando aqui, né, várias vidas, vários milênios, vários mundos. Então a gente está procurando trazer benefício assim de um jeito muito vasto e num espectro espaço-temporal muito vasto, e para isso a gente está resolvendo questões muito básicas que estão ligadas à ignorância e assim por diante. Então, se no meio disso há espaço para se engajar com causas realistas, menores, cotidianas e assim por diante, tudo bem. Mas com essa reflexão de que se engajar contra as convencionalidades do mundo sempre tem um grau de fala inútil, um grau de distração com relação aos ensinamentos, né? Então, até nessa questão surgiu um aspecto do Dharma que surge frequentemente, por exemplo. O Dharma ele não é uma coisa que evolui no tempo. Então, o Dharma não melhora com o tempo, assim. Então, a pessoa estava dizendo, um argumento que se usou foi, mas então, antigamente o budismo tinha mais problema com a ideia de um Buda feminino. Em certos lugares, em certas formas de budismo, tem machismo. Então, e nos textos tem machismo. Então, como é que o budismo não melhorou se hoje em dia tem uma abertura maior com relação a isso e assim por diante? Bom, no budismo, isso é facilmente explicado por essa questão de convencionalidade. Então, no budismo tem ensinamentos definitivos e expedientes. Os expedientes não é que eles são errados. Os ensinamentos expedientes eles servem para uma época e para um lugar. Então, num lugar em que as mulheres não são respeitadas porque há machismo, né? Então, talvez um ativista hoje em dia vai dizer, o Buda vai vir lá como uma mulher para ensinar as pessoas que têm que ouvir mulher. Mas o budista ele não está mudando os aspectos convencionais, ele está mudando o aspecto principal. Então ele surge como ele vai ser ouvido. Então se as pessoas têm um preconceito que só ouvem homem, ele vai surgir como um homem. Numa sociedade machista, o Buda surge como um homem, porque uma mulher não vai ser ouvida. Eles dizem, mas então está reificando... Mas você não está entendendo o que é um Buda, porque um Buda ele não surge de acordo com as inclinações dele. Então aí ele vai dizer que a identidade de gênero do Buda vem antes da iluminação do Buda. Então, ele está dizendo o oposto, está dizendo assim, então ele é mulher antes de ser Buda, ou ele é homem antes de ser Buda. Não, ele é Buda, ele é mulher ou homem de acordo com as expectativas, necessidades, os karmas e méritos da população, do povo, do sonho que ele está inserido. Então, aí a gente pode explicar por que em certo momento talvez não era adequado falar num Buda feminino, ou até mesmo ter isso em perspectiva. O budismo não estava lutando contra o convencional, primeira diretiva, estava lidando com seres ali de acordo com as necessidades dele. O Buda não precisa ter um corpo, não precisa ter genitais, não precisa ter gênero, ele não precisa ter nada disso. Mas se os seres só vão ouvir porque o Buda é de um certo gênero, de um certo jeito, com 2 braços, com 2 pernas e um nariz no meio do rosto, aí ele surge com o nariz no meio do rosto para ensinar esses seres. Ele não tem nenhuma preferência por ter um nariz no meio do rosto. O Buda não briga com o convencional e ele se manifesta de acordo com o convencional para tocar os seres do jeito que for necessário. Então, não é o caso dos textos budistas terem ficado melhores. Os textos budistas estão como evolução, adaptação evolutiva biológica também. Então, numa determinada época, as condições de um ambiente cultural eram tais que um Buda homem era necessário. É machismo dizer isso? Não, simplesmente é uma reação a uma realidade machista que existia. O budismo não se aperfeiçoa.
O budismo não é a ciência. Então, o budismo nasceu da realização do Buda, a realização do Buda é definitiva, e o que o budismo ensinou, a adaptação que o budismo passa, qualquer adaptação que tem no budismo não é nem para melhor, nem para pior. É uma adaptação só. Então, é para certos seres poderem trabalhar com ele. Claro, quando a gente diz para pior, se é no caso para pior, pode haver. Quer dizer, é quando é distorcido o Dharma, que é muito fácil de acontecer. Então a pessoa não tem a realização do Dharma, não tem o entendimento intelectual do Dharma, e ela vai lá e ela gosta de certas ideias do Dharma, se apropria e chama aquilo de budismo e passa para os outros e assim por diante, e assim o Dharma enfraquece no mundo. Bastante comum de acontecer, né? Então não é nem para pior, é transformar o remédio em veneno, né? Então, transformou o Dharma, não é mais Dharma. O Dharma tem que ser preservado como ele é, ou seja, a fonte da realização do Buda, aí, de um jeito que toca as pessoas. Daí também tem essa questão da primeira diretiva, é engraçado, porque as pessoas elas entram, eu já falei várias vezes nessa questão do budismo de saque, budismo classe média e tal, então elas entram, elas mal e mal entendem o Dharma, elas já querem transformar o Dharma porque elas veem certas necessidades nos seres e elas já querem, mas aí é uma coisa arbitrária, né? Por quê? Porque ela tem a perspectiva dela, ela tem o entendimento imperfeito dela do Dharma e ela quer servir esse Dharma mal cozido para esses seres do jeito que os seres gostam, não é nem dos seres do jeito que os seres precisam, porque elas também não têm sabedoria para saber isso. Então a adaptação do Dharma ela é muito mais orgânica do que isso. Se a gente vê os grandes professores, né, então eu já disse isso em vídeo também, o Dzongsa Tyense Rinpoche, por exemplo, ele está falando da prática de oferenda de torma que a gente tem no Vajrayana, e ele já falou que isso talvez seja possível adaptar para uma perspectiva mais mundo moderno, assim. Porque não é que seja impossível, difícil ou impossível de fazer torma, mas é que as pessoas têm uma dificuldade de entender, né, o que é torma, para que torma e tal, e assim por diante. Então ele já falou isso. Só que ele falou, eu não me considero capaz de fazer essa... Se tivesse o Trungpa Rinpoche vivo, eu acho que ele conseguiria, ele comentou. E tem várias adaptações que ele sempre fala assim, se o Trungpa Rinpoche estivesse vivo, acho que ele seria capaz de fazer isso. Então, né, da posição dele lá, Dzongsa Tyense Rinpoche, ele está dizendo assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer essa adaptação. O Dalai Lama também. O Dalai Lama várias vezes falaram para ele sobre várias questões e ele disse, bom, mas eu não sou o Papa, eu não transformo o Dharma arbitrariamente a partir do meu entendimento, do meu desígnio. Ele tem uma certa poder, influência e força dentro do budismo, né? Mas ele também não é absoluto e ele não se considera na posição de fazer alteração, por exemplo, no entendimento de um sutra ou assim por diante. Então, agora, o que acontece é que no Brasil, por exemplo, eu vejo bastante, a pessoa mal tem refúgio, mal pisou num centro de Dharma, mal fez 10 horas de meditação e ela já está pensando que o budismo está muito fora da casinha, muito diferenciado do que as pessoas fazem e que tem que mudar isso e aquilo. E ela não está na perspectiva de que tem pessoas lá em cima no Dharma que encontram certas dificuldades reais de adaptação e mesmo assim acham difícil, acham capazes de fazer essa transliteração, essa mudança de uma forma apropriada. Então, por quê? Por que a pessoa acha fácil? Porque ela não entende o Dharma, então ela não tem cuidado com o Dharma, ela não sabe o quanto o Dharma é fácil de distorcer, é delicado nesse sentido, né? Enquanto as pessoas têm distorcido já o Dharma bastante, e daí ela acha que qualquer coisa serve, vamos mudar isso, mudar aquilo, altera aqui. E daí tem alguns professores, né, que fazem os alunos de cobaia, assim, eles vão mudando, vendo que aumenta isso aqui, diminui aquilo ali e tal, uns ficam meio mal, não tem problema. Então, é uma situação grave, assim. O Buda não vem resolver os sofrimentos do mundo nesse sentido, né? Então, nesse sentido que é brigar, como o Raulzito dizia, brigar com os galhos, né? Então, porque o Coringa do baralho está atrás de tudo. O que é o Coringa do baralho? A substancialização, a crença na existência de um eu. Então, essas reflexões aí, eu espero que eu não tenha falado nada extremamente controverso aqui. Eu só estou dizendo que o Dharma, ele não melhora com o tempo.
Ele se adapta, no seu sentido expediente ele se adapta, no seu sentido definitivo ele nem mesmo se adapta. Então, ele não é que nem a ciência ou que nem outras coisas assim que, o mundo está progredindo e tal, não sei o quê. Não, é uma adaptação. Se daqui a pouco for necessário um Buda transexual, o Buda transexual vai vir e isso não vai ser nem melhor nem pior. Isso vai ser simplesmente uma adaptação a uma necessidade circunstancial de uma cultura, de um momento histórico, de um momento, né? Então, na verdade, acho que Manjushri ele já tinha assim, essa coisa assim meio de trans, assim, né? Vários bodhisattvas, eles não estão nem aí para saem, tipo, é uma coisa de transformista, assim, estão num corpo de mulher, depois vão para um corpo de homem. A moralidade vitoriana ficaria chocada. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nanirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wantejin Jazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jono Tode Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kwenye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Chuki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupan Tenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Tempa Yuri Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonango Senja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpoche Ngandu Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lab Tu So Shina Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show